para nosso diácono Juan. Ele foi incumbido da parte de Deus de nos trazer a palavra nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé, porque eu creio que Deus tem uma palavra de libertação para mim e para você. Quero que você abra o teu coração, irmãos. Às vezes a gente fica disperso no culto, porque o inimigo ele quer tirar a sua atenção para que você não ouça a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então ouça, preste atenção. Pastor, eu estou sentindo uma sonolência. Existe um demônio que age na vida das pessoas para que você não ouça a palavra. Porque ele sabe que a fé é pelo ouvir. Se você não ouve, você não gera fé. Então ouça a palavra, absorva essa palavra, porque ela vai nutrir a sua vida e vai te dar caminho. Muitas vezes você vai sair daqui do culto com a resposta que você precisa. Estenda sua mão para cá. Mas eu queria, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida do Ana. Eu abençoo ele, toda a sua casa, sua esposa, filhos. Deus, que eles recebam o melhor do Senhor. Que o Senhor esteja protegendo a vida do teu filho que tem se disposto para a sua obra. Pai, a palavra já está na boca e também no coração. Usa ele, Senhor, segundo a tua vontade, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. Que bom que todos estão aqui. Podíamos estar em outro lugar, mas a casa do Pai é melhor. Eu vou deixar aberto aqui, que tem um monte de papel aí para mim não me perder, fica mais fácil. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o filho pródigo. Aí pensa, poxa, mas de novo o filho pródigo? Eu escutei tanto do filho pródigo. Mas orando nesse período, eu tinha uma outra palavra preparada. Quem leu as palavras aí sabe que não tem nada a ver com o que eu pregar hoje. Mas me chamou a atenção hoje à tarde, fazendo meu devocional de manhã, o Espírito Santo já foi direcionando, e hoje à tarde ele me falou algo interessante sobre o filho pródigo. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 15. Nós vamos ler só os primeiros versículos ali, que é o versículo 11. Do 11 ao 14 nós vamos ler. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 14. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. E daí, ali em diante, eu acho que todos já conhecem essa parábola, onde ele vai atrás de emprego, não consegue, e daí ele acha um fazendeiro. Ele vê que o fazendeiro dá lavagem aos porcos. Aí ele pensa que poderia trabalhar cuidando dos porcos e comer o que sobra deles. E mesmo assim, o fazendeiro não permite. Aí lembrando do empregado, de seus pais que comem bem, que tem uma casa para morar. Então ele se dispõe a voltar para a casa do pai e trabalhar como empregado. Só que o que eu quero trazer para vocês hoje, o Espírito Santo me falou hoje à tarde, é o seguinte: a primeira coisa, a diferença entre o filho pródigo e uma ovelha. O filho pródigo, ele decide sair. A ovelha, ela se perde. A ovelha, quando o pastor vai atrás de uma palavra, ele traz de volta para dentro da casa, para dentro do rebanho. O filho pródigo, ele que tem que ter o arrependimento e lembrar que ele tem um pai e voltar para dentro de casa. Então, quando o filho pega a sua herança e sai e gasta tudo, ele vai para longe. Por quê? Porque ele não quer que o pai tenha um controle sobre a vida dele, e muito menos que o pai fique sabendo das coisas que ele está fazendo. Porque aquilo que o mundo nos oferece envergonha Deus. E aqui, na continuação da palavra, ele envergonhou o nome do pai dele.
Só que o X da questão está dentro da igreja. Quantos filhos pródigos nós temos hoje dentro da igreja? Quantos que escolheram sair da presença de Deus, mas estão sentados dentro dos bancos, aqui dentro da igreja, cultuando? O pai está todo dia em casa. O filho, às vezes, está dentro da casa com o pai, mas sem ter intimidade, sem ter relacionamento, sem estar junto. Quer ver como a gente sabe quando a gente está se perdendo dentro da própria igreja? Indiferença na hora do louvor da palavra, dispersão, mexer no celular, prestar atenção em outras coisas, menos no levantar para ter 15 minutos de adoração, que é no culto de quinta-feira, 2 louvores. O momento da palavra são mais 20 minutos, e a gente às vezes está com a cabeça no vizinho que está fazendo um churrasco, igual o nosso vizinho aqui do lado. Ele testa nós, ele faz costelas domingo à noite, na hora do culto, e a gente fica sentindo o cheiro, mas a gente não presta atenção, porque nós acabamos nos tornando ativistas dentro da igreja. Nós viemos para a igreja para cumprir escala, e não é escala de serviço. A gente vem porque nós temos que vir, porque as pessoas precisam ver que nós estamos vindo à igreja, e com isso a gente acaba sendo indiferente com aquelas pessoas que se prepararam para levar a igreja a uma verdadeira adoração, com um preletor da noite que jejuou, orou, e Deus entregou uma palavra, às vezes que é o que vai libertar a sua vida, às vezes é o que vai pegar uma chave, às vezes é o que vai abençoar, é o que vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida, e nós deixamos de ouvir, porque é mais importante o que está lá fora do que o que está aqui dentro. Quando alguém conta um testemunho, muitas das vezes a gente não está nem se importando com o que a pessoa está falando. Nós estamos aqui, a gente ri, a gente aplaude, mas é porque as pessoas estão fazendo. Não é porque a gente sentiu nada, ou se emocionou, ou se alegrou com aquela própria pessoa. Quer ver quando a gente vê que alguém aceitou Jesus? Metade da igreja aplaude, a outra metade só balança a cabeça, um pouco nem viu o que aconteceu, porque não estava nem prestando atenção. Quando a nossa adoração já não é mais espontânea, ela já se torna automática. Quando só o cantar virou só palavras, já não é mais emoção, já não é mais ação do Espírito Santo. É só mais um louvor, é só mais uma música, e isso tudo dentro da igreja. Quando vir para a igreja, somente quando vir um desfile de modas, olha a roupa que eu comprei, viu a roupa do fulano, no bazar tal, está acontecendo isso. Mas não é no bazar da igreja, ele compra no bazar da igreja. Débora e Douglas, eles são densos. Vamos lá, tem roupa top. Aí então, quando nós somos indagados, que nós estamos frequentando o culto, e nós já aceitamos Jesus, o que nós falamos? Não, nós somos convertidos. Mas nós somos convertidos, será? Filho, bota lá, Colossenses 3, lá do pai, faz favor. Versículo 5. O 5 e 8. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 8. Diz assim, ó: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância e idolatria. O 8. Mas agora abandonem essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. E daí eu pergunto para vocês: nós somos convertidos? A gente abandonou isso aqui? Nós paramos de falar palavrão? Nós paramos de ver vídeos indecentes? Nós paramos de cobiçar a mulher ou o homem do próximo? Isso não é atitude de convertido. Isso não é atitude de alguém que tem o Espírito Santo dentro de nós. Isso não é uma atitude daquele que busca estar no caminho do Senhor. Ou quando nós estamos dirigindo e abençoamos o rapaz da frente que está sem o acelerador no carro, ou aquele que corta a nossa frente e abençoamos até a terceira geração dele. Isso não é atitude de convertido, gente. Me perdoe. É uma palavra forte,
mas a gente está acostumado a ser convencido. Porque nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro, nós estamos vivendo o evangelho doce de leite. Que é somente aquilo que me convém, que eu vou pegar, que vai fazer o que eu quero e o que eu não quero. As murmurações dentro de casa. Quantas vezes algo acontece errado e a gente murmura e culpa os outros, porque é mais fácil, eu falei antes na célula, é mais fácil eu culpar o presbítero e o Anderson do que a mim mesmo. Só que eu esqueço que quando eu aponto o dedo, tem 3 apontando para mim. E quando eu vejo o defeito no presbítero Anderson, normalmente eu estou denunciando aquilo que eu faço de errado. Porque eu vejo nele algo que eu já faço. Então é mais fácil eu denunciar o defeito nele e alguém corrigir ele e eu mudar porque ele mudou, do que eu me envergonhar, do que eu expor, do que eu ser transparente com o meu líder e falar, eu preciso mudar, o meu pecado é esse. Estamos perdidos dentro da igreja. Culpamos a Deus porque meu casamento não deu certo, porque a bênção financeira não cai sobre mim, porque que está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque que eu não consigo romper, porque que as bênçãos não correm atrás de mim, como se Deus tivesse culpa da tua escolha, Cassiano. Mas Deus não é culpado, porque as palavras estão sendo pregadas nessa igreja. Os líderes, presbíteros, pastores, líderes de célula estão dispostos e disponíveis para ajudar, mas mesmo assim a gente não quer escutar. Mesmo assim é mais fácil a gente culpar, é mais fácil a gente se perder, é mais fácil decidir pegar a herança e sair fora, do que ficar aqui dentro, do que ter um relacionamento com o Pai, do que buscar de fato uma mudança genuína. Adão caiu no jardim, Jesus ficou de pé no deserto. Adão tinha o que comer, caiu. Jesus não tinha o que comer, permaneceu de pé. Adão tinha abundância, caiu. Jesus nem água tinha, ficou de pé. Às vezes o deserto que você está passando é para amadurecimento, é para dar um start no teu ministério, é para restaurar aquilo que já se perdeu ao longo do caminho. Falar de renúncia quando você nunca renunciou a nada é fácil. Falar de renúncia quando você tem que deixar um trabalho, falar de renúncia quando você tem que abrir mão talvez da tua vida, falar de renúncia é entregar algo que você trabalhou talvez uma vida toda, é doloroso, é difícil. Com isso, nós deixamos de adorar a Deus intensamente, integralmente. A adoração a Deus já não é mais tudo aquilo. Deus já vira um gênero da lâmpada, onde a gente esfrega a lâmpada e só vai lá, faz o desejo, guarda a lâmpada de novo na caixinha e espera acontecer. Mas esquece de jejuar, esquece de consagrar, e principalmente os planos dessa terra vão se cumprir conforme Deus quer e não conforme a gente quer. Os casamentos hoje em dia acabam porque não oram. O homem não ora pela esposa, a esposa não ora pelo homem. Os filhos se desviam porque os pais não oram pelos filhos. A gente não cuida dos nossos filhos. Hoje em dia é mais fácil dar um celular na mão deles para eles ficarem calmos, para não nos aborrecer, do que sentar com eles e contar uma história, mostrar a Bíblia, indicar o caminho. Quantos de nós aqui, pais, os pais, perguntaram para os seus filhos o que os seus filhos pensam de vocês? Ou o que os seus filhos têm para falar de vocês? Filhos, quantas vezes os pais de vocês corrigiram vocês e vocês aceitaram sem questionar, sem reclamar ou sem guardar uma mágoa no coração e depois ter que pedir perdão, porque viu que o pai de vocês estava certo? Esfriamento da igreja. Filho pródigo dentro da igreja perdeu a presença do pai dentro da igreja. O pai às vezes está na sala e nós preferimos estar no quarto para não ter intimidade, para não ter conversa, para não ter confronto. Nós precisamos decidir voltar para o Pai. Assim como o filho pródigo decidiu voltar e ele está no caminho, assim eu estou no caminho, os pastores, os presbíteros, os filhos estão no caminho.
Uma hora nós vamos chegar, a glória está ali, Jesus vai voltar e nós vamos viver com Ele. Só que digo para vocês, com uma certeza, se nós não escolhermos viver com Cristo na terra, nós não vamos viver com Ele na eternidade também. Se nós não queremos andar desmontado com Ele aqui, por que Ele vai querer andar com nós? Aqui são o quê? 100 anos, 120 anos, se a gente viver muito. Lá é uma eternidade. Por que Deus vai estar conosco? Deus é amor, mas antes de amor Ele é justiça. E quando chegar o juízo, qual que é a obra que vocês vão apresentar? Precisamos querer participar da festa quando filhos que estavam perdidos estão voltando a Deus. Quando os filhos que estavam desviados estão voltando a Deus. Nós queremos se alegrar, teremos que se alegrar. A Bíblia fala, alegre-se com que se alegra, choram com os que choram. Mas aí, quando nós estamos perdidos, Satanás usa as nossas mentes para o quê? Quando aceitei Jesus, não teve a mesma festa. Será que aceitou de verdade? Será que ele vai mudar? Ah, mas não precisa disso. Eu já sou crente velho, eu já sei me virar. Eu não preciso mais uma direção, eu não preciso mais um aconselhamento, eu não preciso mais buscar ajuda porque eu já tenho anos de igreja. Aí eu pergunto para vocês, por que crentes de 30, 40, 50 anos estão desviando se eles não precisam de ajuda? Porque já não tem mais Deus. Mas não é porque Deus não quer, é porque Ele decidiu pegar a herança e partir de dentro da igreja. Estamos tristes, mesmo dentro da igreja. Estamos novamente com o vazio, tentando buscar algo que nos supre no mundo, sendo que nós temos Jesus Cristo, que é quem deu o primeiro suporte para nós, que é quem, quando nós estávamos mal, nos buscou, que é quando nós estávamos pecando, nos perdoou. E depois que a gente vira ativista, nós esquecemos de Jesus Cristo dentro da igreja. A conversa na porta da igreja é muito mais importante, talvez, do que ir para a intercessão, participar da intercessão. A conversa durante a palavra talvez seja mais interessante do que uma chave que vai ser liberada para virar a vida de vocês em ponta cabeça. Porque, vamos ser sinceros, por que a igreja aqui não está cheia hoje? Porque o Evangelho é um Evangelho de renúncia. O Evangelho não é um Evangelho só de prosperidade, não é só dinheiro, não é só bênção. O Evangelho é quando Deus te manda ir para algum lugar e você não quer ir, mas o teu chamado está lá, a tua bênção está lá. O Evangelho de verdade é quando Deus quer que você servir 100% e pede para você largar o serviço para servir a Ele. E aí, como é que vai ficar as finanças? Não crê no Senhor? Não confia nele? E por que o medo? Porque é mais fácil culpar Deus do que assumir a responsabilidade. Nós temos que celebrar sem disputar. Nós temos que agradecer sem querer ser. Tem se movido, não só na nossa igreja, não estou falando da nossa igreja, de forma geral, uma disputa de poder. Quem é o pastor mais bem visto? Quem é o obreiro mais bem visto? Quem é o presbítero mais bem visto? Quem tem mais views no Instagram, no Reels, não sei o quê? Gente, o Evangelho é Deus que tem que ser glorificado. Todo louvor, toda a honra, toda a glória é dele, não nosso. Se Deus permitir que você tenha visualização, glória a Deus. Mas não lute pela visualização. Lute por uma alma que está ali fora precisando voltar. Lute por uma alma que está sentada aqui dentro que está precisando se converter. Muitos estão convencidos, poucos estão convertidos. Aí eu quero dizer para vocês que, frase de efeito, não é o ambiente que decide quem você é,
É Deus que decide você mudar o ambiente. Jesus estava no deserto e venceu. Adão estava no jardim e caiu. Nós estamos na igreja caindo, porque nós temos em abundância. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos se reunir. Vai lá na China pregar o Evangelho lá. Vai lá na África, onde eles estão matando, igual mataram essa semana 7.000 cristãos, porque não quiseram negar Jesus. Aqui, se falar que você vai ser preso por pregar o Evangelho, muitos param de pregar, ou se escondem. E aí nós nos tornamos, crentes ponte 007. Só sabemos porque a gente fala de vez em quando com alguém, e na rua ninguém vai nos conhecer. Gente, Jesus está voltando. Está tão perto quanto Paulo estava, e não está tão longe quanto a gente imagina que está. Jesus está voltando. O inferno é tão real quanto a terra, e mais real igual o céu. Aonde está a nossa decisão? Nós vamos querer morar com o Pai na eternidade? Nós vamos querer ir para o inferno porque nós gastamos a herança antes do tempo? Em Colossenses 3, 9 ao 14, vai falar assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo está em tudo e em todos. Até aí. As vestes já foram trocadas. Jesus já deu para vocês o que vocês precisavam, que é o caminho. Um templo, pastores, presbíteros, líderes, células, alianças jovens. Semana que vem vamos ter o seminário da prosperidade. Essa igreja é para lutar. Da mesma forma, quando vem o teatro Giovanni, as pessoas de fora também vêm para ver. Então, assim, o mesmo impacto que o teatro tem, uma palavra tem que ter na vida de vocês. A mesma intensidade que o seminário de prosperidade tem, o Charrosa também tem que ter. A mesma intensidade que um culto de domingo de ceia tem, o culto de quinta também tem que ter. Por que a gente às vezes vem para a igreja para encontrar o irmão e não para encontrar Jesus? As vestes já foram trocadas. Nós estamos com roupas limpas já. E aí eu só estava na introdução, já está dando horário. Pode passar do horário? Não pode. Tem que dividir em dois. Gente, essa é noite de decisão. É noite de voltar para o caminho do Senhor. É noite de querer de novo encontrar Ele. É noite de ter intimidade com Ele, de sentir aquele frio na barriga quando o Espírito Santo vem e te abraça quando tu está passando por uma necessidade, quando você está com o coração amargurado, quando você está com o coração unido, quando falta perdão. O Espírito Santo vem só para no teu ouvido: eu estou contigo. Pega a minha mão, me segue. É noite de libertação. É noite de deixar o medo para trás. É noite de voltar a confiar no Senhor. É noite de renunciar aquilo que tem te afastado. É noite de deixar a maledicência de lado. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé. E curvem suas cabeças e vão entregar esse tempo ao Senhor. Deixa o Espírito Santo agir no meio de vocês e mostrar aquilo que está faltando para vocês encontrar novamente o caminho. Ele está te chamando, cada um pelo nome. Assim como ele chamou Eliseu, ele está chamando Vanessa, Amanda, Letícia, Cauã, Paulinho. Ele chama cada um de nós pelo nome. Ele conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ele já planejou e preparou a vida desde o ventre da sua mãe, quando vocês ainda eram uma matéria informe. Por que nós queremos pegar a herança e sair de perto dele dentro da igreja? Ele está com a mão estendida essa noite.
E eu quero convidar vocês, durante o louvor que o Romero vai tocar, se vocês quiserem vir à frente, precisando de uma oração para liberar perdão por alguém ou pedir perdão, venham à frente. Se precisar de uma oração para poder vencer o pecado ao qual vocês estão lutando e não estão conseguindo, está difícil, está doído, renunciar ao pecado, venham à frente. Deus está aqui com a mão estendida para hoje liberar vocês, para desatar essas amarras de Satanás, quebrar as correntes, soltar as cadeias, liberar os cativos nessa noite, haver transformação de vida e limpar as vestes de vocês aqui nessa noite. Venham à frente. Quem precisa de restauração, quem precisa dessa noite se consertar com o seu cônjuge, quem precisa dessa noite se consertar com seus filhos, venham à frente. Não se envergonhe com o que o irmão vai pensar, o que ele vai falar, o que ele vai achar, ninguém vai achar nada. A igreja, ela é unitária, ela é uma unidade, ela está aqui para mostrar o caminho para cada um de vocês. Vocês precisam de uma bênção financeira, venha à frente, porque Deus está com portas abertas nessa noite, para poder abrir e multiplicar na sua vida aquilo que o teu coração está desejando. Venham à frente, não se acanhem. Não se acanhem, porque Deus precisa ativar novamente a fé que há em vocês. Deus precisa dar uma porção dobrada na vida de vocês. Deus quer dar uma porção maior do que a de ontem. Deus quer fazer na vida de vocês essa noite. Não percam as oportunidades que estão sendo lançadas. Não percam as palavras, as sementes que estão sendo lançadas. Abra o seu coração nessa noite. Cristo quer levar vocês para casa novamente, chamando de filho nessa noite. Não perca a oportunidade, irmão. Me ensina a te amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filho, me leva à inocência. És meu paizinho, a doce presença. Me faz teu filho, me leva à inocência. És meu paizinho, a doce presença. Irmãos, não se acanhem, mais gente para vir. Rompa essa corrente que tem prendido vocês agora. Vem para frente, vem pedir uma oração. Vem se declarar ao Senhor aquilo que não é seu. Vem para frente. Deixa no altar todo jugo. Deixa no altar todo fardo. Deixa no altar essa noite ser transformada. Tudo que eu preciso, só mais um instante. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me
faz teu filho, me leva à inocência.